Posso pegar? Boa noite a todos. Sempre com muita alegria, muita satisfação de estarmos aqui novamente nessa casa de oração, né? Todas as vezes que a gente se reúne assim, apesar daquele friozinho que está ali fora, mas aqui nós encontramos o calor, né? O calor fraterno, de amigos, né? Sempre onde nós podemos trazer o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, para que a gente realmente possa cada vez mais crescermos espiritualmente e aí trilharmos esse caminho que nos leva até o nosso Pai Criador. Então é com muita, muita alegria que aqui nós nos encontramos. Em primeiro lugar, peço desculpas, porque tomei aí resfriada, gripada, então a voz está meia fanhosa, então eu peço desculpas, né, por isso. O tema da noite nós colocamos como um encontro marcado. E aí a gente começa a nossa reflexão da noite nos perguntando: que encontro que é esse? Qual é esse encontro? Com quem? Ou será que é algo, né? Será que esse encontro ele se dá uma vez só? Ou será que o encontro a gente tem a possibilidade de nos encontrarmos sempre? Que tipo de encontro marcado é esse? Como que eu marco esse encontro? Né? Se é encontro marcado, significa que eu marco esse encontro com alguém, não é verdade? Que tipo de encontro que é esse? E aí, então, nós fomos buscar no livro O Espírito de Verdade, que é a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, e na lição 61, nós vamos ter a mensagem de Meimei. E essa mensagem, ela é intitulada por Meimei como sendo o encontro marcado. E ela se baseia exatamente no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, ou, deixa eu ver, 9 ou 19, né? A gente sempre pode, no item 19, tá bom? Então, é no capítulo 8, no versículo, no parágrafo 19. E qual na verdade, o título que Allan Kardec coloca nesse capítulo do Evangelho? Bem-aventurado os puros de coração. E isso já começa a delinear para nós algumas respostas sobre esse encontro marcado. Em que momento eu marco esse encontro? E com quem eu marco esse encontro? Então, nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele teve uma diretriz, né? Como ele mesmo disse, ele não foi criar nada novo, né? Porque tudo estava escrito, não é verdade? Tudo está escrito, porque Jesus trouxe tudo. Então, o que ele pensou? Em trazer os ensinamentos de Jesus. Depois ele fala sobre o ensinamento, aquilo que ele tem que nos
nos ensinar, e no final ele fecha o capítulo com a instrução dos espíritos, não é? É justamente para trazer a visão espiritual daquilo que no começo nós vamos encontrar, que são as palavras de Jesus. Porque, na verdade, o ensinamento de Jesus, muitas vezes, nós ainda não conseguimos nos aprofundar, não conseguimos compreender. A gente lê, né, muitas vezes, mas muitas vezes, muita coisa ainda nós não conseguimos aprender. Porque Jesus, ele não fala para a matéria, ele não fala para nós, para a situação material. Ele fala para o espírito que somos nós. Então, por que a dificuldade em realmente compreender? Justamente porque ainda somos criaturas imperfeitas. E ainda precisamos aí lutar, né, contra as nossas imperfeições e aprender a nos aprofundar, a mergulharmos, não é, nesse contexto que Jesus veio nos trazendo, que é a questão espiritual. Então, nesse capítulo 8º, que ele vem falando da pureza de coração, é muito interessante, no item 3, ele traz a seguinte colocação: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento do egoísmo e do orgulho. E aí a gente começa a pensar, a raciocinar, a refletir, não é? Pureza, veja que nós temos aí elementos importantes para compreendermos essa bem-aventurança. Então ele nos fala da pureza de coração, sermos puros. Para que eu seja puro, eu tenho que ter desenvolvido em mim já a simplicidade e a humildade. Simplicidade e humildade está na primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja a proposta, né, de Jesus, né? Essa proposta maravilhosa. Essa bem-aventurança, ela está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e é intitulado lá o Sermão do Monte. Mas a bem-aventurança, ela faz parte do Sermão do Monte. Ela não é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é muito maior, né? Porque começa com as bem-aventuranças. Depois, Jesus vem trazendo vários outros elementos que é justamente para compor esse capítulo 5 que Mateus coloca. Então, a bem-aventurança, veja que ela nos traz a questão de causa e traz a questão de consequência. Na bem-aventurança a gente vê isso, causa e consequência. Porque a gente vê, muitas vezes, consequências, né? E deixamos de ver a causa. Mas Jesus, na sua bem-aventurança, em tratando disso, de pureza de coração, de simplicidade, de humildade, ele vem nos falando, bem-aventurados os puros de coração. Ou seja feliz você que já alcançou a pureza de coração. Ou seja feliz você que já consegue desenvolver em si e conviver e viver esses padrões da simplicidade e da humildade. E vem a consequência disso, que quando eu começo a desenvolver essa pureza em meu coração,
no meu interior, construindo esse reino de Deus que Jesus nos convida a todo instante para que a gente possa construir esse reino de Deus, auxiliá-lo, né, a construção do reino. Veja que para eu ser pura vai ter uma consequência disso. Ver a Deus. Eu só vou conseguir ver a Deus no momento em que eu tiver essa pureza do coração. Aonde realmente eu tiver a simplicidade e a humildade desenvolvida. Querendo dizer que daí eu não tenho mais, eu excluí o orgulho e o egoísmo. Então, para que eu não tenha esse orgulho e esse egoísmo, é preciso, vamos dizer assim, para que eu não tenha o orgulho e o egoísmo, é preciso eu ter a simplicidade e a humildade. Porque essa simplicidade e humildade vai fazendo com que tomando espaço do nosso coração, e aí o orgulho, a vaidade, o egoísmo já não faz mais parte de nós. Então Jesus está querendo nos incentivar a buscar aquilo que é bom, a desenvolver o que é bom, para que aquilo que ainda nós trazemos de imperfeição fique sem espaço para continuar, não é? Então, ele vem e começa por dizer sobre essa pureza, esse bem-aventurado. E Meimei, ela traz nessa mensagem, uma mensagem belíssima, que nós vamos estar refletindo de pouco a pouco, ela nos fala: quando a aflição lhe bateu à porta, o discípulo tomou as notícias do Senhor e leu-lhe a promessa divina. Estarei convosco até o fim dos séculos. Isso nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 28, versículo 20. Acendeu-se-lhe a esperança na alma. E certa manhã, partiu à procura do mestre à afeição da corça transviada do deserto, quando suspira pela fonte das águas vivas. Entrou num templo repleto de luzes faiscantes, onde se venerava a memória. Todavia, não obstante sentir que a fé aí brilhava, entre cânticos reverentes e flores devotas, não encontrou Jesus. Buscou-o nos vários recintos onde se lhe pronunciava o nome, com inflexão de supremo respeito. Contudo, apesar de surpreender-lhe o ensinamento puro no verbo daqueles que sobraçavam dourados livros, não lhe anotou a presença. Na jornada exaustiva, gastou as horas. Em vão, atravessou portadas, colunas, altares e jardins. Descia, gélida noite, quando escutou os gemidos de uma criança doente, abandonada à sarjeta. Ajoelhando-se, asilou-a amorosamente na concha dos próprios braços. Ao levantar os olhos, viu Jesus diante dele e fremente bradou: Mestre, mestre! O excelso benfeitor afagou-lhe a cabeça fatigada, como quem lhe expunha toda a chaga de angústia, e falou compassivo:
realmente, filho meu, estarei com todos e em toda parte, até o fim dos séculos. No entanto, moro no coração da caridade, em cuja luz tenho encontro marcado com todos os aprendizes e bem eterno. Debalde tentou o discípulo reter o Senhor, de encontro ao peito. Através da neblina, espessa das lágrimas, a lhe inundarem o rosto mudo, reparou que a celeste visão se diluía no anilado fulgor do céu vespertino. Mas na acústica do próprio ser ressoavam para ele agora as palavras inesquecíveis. Toda vez que amparastes a um desses pequeninos, por amor de meu nome, é a mim que o fazeis. E para responder, então, aquela série de questionamentos que falamos no começo, a respeito do encontro marcado, com certeza um encontro marcado é um encontro com Jesus, não é? Mas vejam, esse encontro marcado não é uma vez e depois não temos mais encontro nenhum. Não, é um encontro que nós vamos ter várias vezes. E para entendermos, é o momento em que eu me encontro com Jesus, o momento em que eu marco esse encontro com Ele, é preciso a gente passar a entender aquilo que Meimei vem nos trazendo. Ela começa nos falando das aflições. Então ele diz assim: quando a aflição lhe bate à porta, quem de nós não tem aflição? Estamos aqui num planeta de provas e expiações, aonde ainda somos criaturas imperfeitas, lutando contra essas imperfeições para nos aprimorarmos. Então, todos nós, uma vez, um dia, uma tarde, não importa, nós nos encontramos em aflição. Essa aflição bate à nossa porta. Mas, quando a gente percebe a aflição batendo à nossa porta, a gente muitas vezes não entende o porquê dessas aflições. Muitas vezes nos revoltamos diante daquelas aflições. Mas vejam que as aflições são consequências. São consequências de uma causa. E o Evangelho nos traz as causas que podem gerar essas aflições para nós. Nós temos as causas atuais das aflições e nós temos as causas anteriores das aflições. As causas atuais das aflições é justamente quando no caminho em que eu tenho a percorrer, eu encontro aí com algumas dificuldades. Uma enfermidade, não é? Que não estava no programa, tá certo? Mas por que eu estou doente? Eu trabalho, né? Eu vou na casa espírita todo domingo, né? Eu estou lá assistindo a palestra, né? Mas vem a aflição, a enfermidade. Porque a enfermidade, ela é a consequência de uma causa. Uma causa que teve no passado. Pode ser no passado de hoje de manhã, como pode ser no passado da semana passada, como pode ser no passado lá de outras encarnações. De outras encarnações. Então, muitas vezes, vêm as enfermidades e nós não sabemos de onde vêm. Algumas, nós até dizemos, né? Eu abusei, então eu não posso
me alimentar de determinado alimento, mas eu abuso desse alimento. No dia seguinte, o fígado grita, né? O fígado, o estômago, o intestino. E aí a gente fala, mas eu não sei por que eu estou assim. Mas nós sabemos. É justamente porque fizemos uso de algo que não nos é bom, não é? Então veio a consequência. Muitas vezes nós nos deparamos com situações inusitadas, não é verdade? Então, algum amigo, uma pessoa que a gente conhece, de repente, ela vem e nos distrata, né? Nos distrata. E nós perdemos, muitas vezes, não perdemos, porque não temos, que é a paciência. Então, a gente naquele momento que nos distrata, nós revidamos da mesma forma. Aí vamos dormir, não é? E aí conseguimos dormir tranquila, não é? Não, porque aquilo fica martelando na minha memória, na minha cabeça. Então, qual é a causa de eu não ter dormido direito? É justamente eu ter ido contra os ensinamentos de Jesus. Que Jesus nos ensina que nós devemos ter para com o outro aquele sentimento de caridade. Caridade? Sim, caridade. Como que Jesus entendia a caridade? E ele nos traz, os Espíritos, 3 elementos importantes. Ele nos fala da bondade, ele nos fala da indulgência e nos fala do perdão. São 3 elementos importantes, que existe uma ordem. Na minha concepção de entendimento sobre caridade, existe uma ordem. O perdão não vem antes. O perdão vem por último. Porque para eu aprender a perdoar, eu preciso ter desenvolvido em mim justamente a bondade. A bondade está expressa onde? Na simplicidade e na humildade. Se eu não tiver desenvolvido em mim a simplicidade, a humildade, eu não consigo ainda ser bom. Ou então eu vou ter momentos de bondade e outros momentos não consigo ser bom. E o segundo ponto dessa caridade é justamente o quê? A indulgência. Mas o que é a indulgência? A indulgência é eu compreender as falhas do meu irmão. Eu compreender que ele ainda não tem, muitas vezes, aquela lucidez para compreender que não se deve fazer isto ou aquilo. Que se deve respeitar o irmão que está do lado. Muitas vezes, esse irmão não conseguiu. Então, qual é a característica que eu tenho que ter? A indulgência para com ele. Porque somente assim eu vou conseguir perdoar. Porque se eu não for bom, não for indulgente, eu não consigo perdoar o meu irmão. Então, quando vem essa aflição e aquele irmão, ele me distrata por algum motivo, e eu revido na mesma moeda, eu estou o quê? Eu estou trazendo para mim aflições. E aí eu fico procurando saber dentro de mim por que é que eu não dormi adequadamente aquela noite. E a gente se esquece de que a gente fez aquilo que está contrário às leis divinas, que é justamente o que Jesus nos ensina. Então, quando a aflição bate à nossa porta, qual é o primeiro caminho que eu devo escolher? Não importa se é de vidas passadas, se é dessa vida, mas
O que importa é que eu preciso ir buscar Jesus. É o meu encontro marcado com Jesus. Porque é com Ele que eu vou ter a sustentação, a força para eu superar essa aflição. Então, a primeira coisa eu devo buscar Jesus. Jesus que vai me auxiliar. Vai me fazer com que a minha mente esteja cada vez mais lúcida para eu compreender que aquela aflição tem esta causa, através de um processo de autodescobrimento, que todos nós devemos fazer. Santo Agostinho nos diz, não é? Fazei aquilo que eu fazia enquanto estava na terra. Todos os dias, antes de dormir, eu perguntava, será que eu fiz ao meu próximo tudo aquilo que eu gostaria de receber? Se a minha resposta foi afirmativa, beleza, eu fiz tudo o que era para ser feito. Agora, se eu ficar em dúvida, eu preciso buscar compreender melhor minhas atitudes, que é justamente nesse processo de autodescobrimento. Então, quando a aflição bate à nossa porta, marquemos o primeiro encontro, o encontro com Jesus. Aonde, nesta mensagem, o discípulo foi atrás de Jesus. Ele foi buscar a resposta em Jesus. E a resposta que ele obteve: estarei convosco até o fim dos séculos. E aí, muitas vezes, a gente pode dizer assim, fiquei na mesma, né? O que será que isso quer dizer? Vou estar com você até o final dos séculos, né? E aí, veja que se eu for entender essa frase de Jesus do ponto de vista físico, eu não vou ter explicação. Eu não vou conseguir compreender. Porque, na verdade, é do ponto de vista espiritual. Jesus está nos mostrando que Ele estará conosco, sempre, nos irradiando amor, nos irradiando esperança, nos irradiando o amparo espiritual que nós precisamos naquele momento das aflições, em qualquer outro momento da nossa vida. Então, estar convosco, Jesus está conosco, sempre. Muitas vezes nós que não conseguimos identificá-lo, mas Ele está conosco sempre, irradiando o seu amor para que nós realmente possamos superar as nossas dificuldades, superar os nossos desafios, as nossas tristezas que muitas vezes temos. Mas o que é isso do fim do século, né? Quer dizer que vai acabar o mundo? Né? Porque a gente ouve, né, falar tudo isso, né? Mas, na verdade, Jesus não está se referindo ao fim do século físico. Não está falando do fim do século, quer dizer, termina o 19, começa o 20, termina o 20, começa o 21. Jesus não está se referindo a este século. Ele está se referindo à questão evolutiva de cada um de nós. Ele vai estar conosco até nós atingirmos o nosso aperfeiçoamento. Mas quando se dá isso? Depende de cada um de nós. Depende do esforço que eu vou fazer para que a simplicidade e a humildade faça parte do meu coração, minimizando o orgulho e a vaidade. Então, eu vou determinar para mim, não é? É esse caminhar
desse ciclo evolutivo. Porque todos nós estamos sujeitos a esse ciclo evolutivo. Todos nós. Não existe um ser aqui na Terra que não está diante desse processo de evolução. Transição planetária. Quem já não escutou falar sobre isso? Não é? Todo mundo já ouviu falar transição planetária. O planeta está em transição. O planeta vai passar de provas e expiações para a regeneração. E aí a gente pergunta, mas meu Deus, quando isso vai se dar? Porque eu vejo ainda tanta violência, eu vejo tanta malquerência. Meu Deus, acho que vai demorar muito. E a gente não presta atenção naquilo que Jesus nos ensina, dentro dessa questão da transição planetária, de sairmos do estado de provas e expiações para chegarmos ao de regeneração. Mas qual foi o ensinamento que ele nos faz? Um convite. Ele nos deixou um convite. Passo por aqui, quando ele estava em Jerusalém. Passo por aqui, convidando a todos aqueles que querem estar comigo na construção do reino de Deus na terra. E aí a gente fala, então eu vou estar com Jesus, né? Para construir esse reino logo, não é verdade? Mas existe um outro porém, que ele nos fala numa outra passagem, quando ele é questionado. O Senhor fala muito do reino de Deus, mas onde ele está? Onde eu vou encontrar esse reino? E Jesus disse, o reino de Deus não está aqui, não está acolá. O reino de Deus não vem com trombetas, o reino de Deus não vem fazendo escarcéu. O reino de Deus está no coração de cada um. E aí a gente faz essa ligação, não é? Para eu ter o reino de Deus na terra, enquanto evolução espiritual, é preciso que cada um de nós tenhamos o reino dos céus dentro de nós. Cada um de nós busquemos desenvolver esse reino de Deus em nossos corações, para que a terra seja uma terra regenerada. Se eu não for regenerada, se nenhum de nós buscarmos sermos regenerados, nós não vamos ter uma terra regenerada. Tudo depende de nós. Se a grande maioria já conseguir ser regenerado, aqueles que não conseguirem, eles vão estar em outro lugar, tendo outras oportunidades para conseguir, na verdade, regenerar-se também. Porque nenhuma ovelha do Pai se perderá, assim prometeu Jesus. Então, quando vem esse dizer de Jesus, quando nós estamos em aflição e nós buscamos, não é, entender os seus ensinamentos, nós vamos começar a compreender que para que eu vencer, eu preciso marcar esse encontro com Jesus. Mas como será esse encontro? Né? Como marcar esse encontro? E aí veja que na história ele vai decidido. Eu vou encontrar Jesus, né? Eu vou encontrar Jesus. E aí ele foi em vários templos, né? Em vários locais, aonde se via a fé, aonde tinha as canções, como ele diz aqui, os cânticos, né? Que eram reverentes. Mas ele encontrou Jesus ali? Não encontrou Jesus. Ele foi em outros lugares, aonde tinham lá livros e livros, e muitos debruçados nos livros. Ele encontrou Jesus? Não encontrou Jesus.
Mas ele desanimou? Não desanimou. Ele continuou firme para encontrar Jesus. E o que Meimei está querendo nos ensinar? Que se eu buscar Jesus em templos de pedra, vamos dizer, em construções, eu não vou achar Jesus. Eu não vou conseguir ver Jesus. Porque Jesus está muito além dos templos de pedra. Eu vou encontrar Jesus se eu ficar debruçada nos livros, estudando? Não vou encontrar Jesus. Então, Meimei está nos dizendo como encontrar Jesus, que é justamente na prática da caridade. Quando ele encontra a criança que está lá, chorando, que foi abandonada, e ele não vira as costas, ele vai, abraça aquela criança, e aí Jesus aparece, ao encontro marcado. Então, Jesus nos marca o encontro conosco todas as vezes que nós saímos de dentro de nós mesmos em busca da prática da caridade. Seja na rua, seja no nosso lar, seja no local de trabalho, seja onde for, eu tenho um encontro marcado com Jesus. Quando eu sei ouvir o meu irmão, quando eu sei ver as suas aflições, quando eu tenho a empatia para com eles, entendendo que, na verdade, ele ainda muitas vezes, esse meu irmão, minha irmã, ainda não consegue ter a lucidez. Que eu saiba sentar e ouvir as suas tristezas, ouvir os seus lamentos. Muitas vezes podemos dizer assim, mas ele está ainda nessa situação. Qual é a prática da caridade? Bondade, indulgência e perdão. Então, o meu irmão, que ainda está perdido ali naquelas ilusões, ele precisa de ajuda para que amanhã ele possa sair dessa situação. Então, eu estou utilizando para ele a bondade de coração. Saber ouvir é sentar e escutar com profundidade. Porque normalmente nós escutamos, mas não ouvimos. Tem uma passagem muito interessante do Chico, que ele trabalhava numa repartição e naquele exato dia ele estava atrasado. Ele nunca se atrasava, mas naquele dia ele se atrasou. E ele estava correndo pelas ruas para poder chegar no lugar não muito atrasado. Era uma pessoa muito direita, uma pessoa muito honesta, o Chico. E acontece que uma senhora estava ali na sua casa esperando por ele. Chico, que bom, eu estava preocupada. Eu estava esperando você aqui desde logo mais cedo, porque eu preciso que você me auxilie. E Chico, com aquela bondade, senhora, eu já estou tão atrasado. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o meu serviço, a hora que terminar eu passo aqui para poder te auxiliar. E ela ficou meio desconsolada, porque sabe que quando a gente tem aflição, é naquele momento, né? É naquele momento que a gente quer escutar aquela palavra, né? Ela ficou meio desenchavida, principalmente
em se tratando de Chico, que Chico sempre ouvia, mas não tinha outro jeito e Chico foi. Emmanuel então chega para ele e fala assim: escuta, Chico, você já não está atrasado? O que é um pouco mais, um pouco menos? Volte lá e fale com ela. Ele parou e, como obediente que era, voltou para conversar com a senhora. E aí, a senhora tinha dúvida a respeito de um receituário que ele tinha recebido do Dr. Bezerra. E ele explicou tudo certinho, e aí disse bom dia e foi correndo para o seu trabalho. Emmanuel chega para ele e fala assim: agora, Chico, olhe para trás. E Chico olhou. Uma luz de carinho, de fraternidade, de amor estava sendo endereçada para ele. Então, veja, nós precisamos aprender a ouvir aquele que está em aflição. Ver aquele que está entristecido, não enxergar. Enxergar, nós estamos aqui enxergando uns aos outros. Mas enxergar, ver com profundidade. Então, veja que não adianta eu procurar Jesus somente na casa espírita. Não, não é só a casa espírita no sentido de construção, mas eu vou encontrar Jesus aqui toda vez que eu estender minhas mãos para aqueles que sofrem. Toda vez que eu sentar e ouvir aquele que está necessitando. Aí eu encontro Jesus. E como diz Jesus, dizendo para ele, sim, realmente, estarei com todos e em toda parte. Não é numa parte ou na outra. Em toda parte, até o fim dos séculos. No entanto, e aí ele termina, moro no coração da caridade. Então, qual é o encontro marcado com Jesus? Quando que nós vamos ter esse encontro feito? Justamente quando eu estiver fazendo a prática da caridade. Utilizando-se do amor, não é? Utilizando-se da bondade. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá ele trazendo uma série de propostas aqui. Deixar vir a mim os pequeninos, pois tenho alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixar vir a mim todos os sofredores e multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura das suas feridas. Veja que pequenino não é apenas a criancinha. Pequenino somos todos nós aos olhos do Pai, porque todos nós precisamos do alimento que nos frutifica, precisamos, não é, da palavra que nos auxilia, que nos tira das aflições. E aí ele faz uma pergunta, e ele diz assim: qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso, de tamanha virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cura? E ele responde: é o amor, é a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que havereis de temer a todos os instantes de vossa vida
direis: meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Então, dentro dessa proposta de nós encontrarmos com Jesus, o que é que nós tem que nos mover? O amor, a caridade. A caridade é o amor em movimento. Que possamos aprender com Meimei, que possamos encontrar o caminho que nos leva, na verdade, ao caminho de bem-aventurados, que nós possamos refletir nessas singelas palavras de Meimei e que a gente possa buscar pela nossa regeneração. Uma boa noite a todos.